Estamos de volta com o segundo bloco do Balanço 2016 e Perspectivas 2017 da Comissão Nacional de Cereais, Fibras e Oleaginosas da CNA. Por isso eu recebo aqui no estúdio o Alan Malinsky, ele que é assessor técnico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. No primeiro bloco a gente terminou falando a respeito de milho, né, Alan? Agora vamos continuar então falando sobre esse grão. Qual que foi a produção do milho na última safra? Então, a nossa produção, a gente teve uma boa queda nessa última safra, nós fechamos em 67 milhões de toneladas. O que acontece? Nós tivemos incremento de área tanto no centro-oeste com relação ao milho safrinha, e a expectativa é que nós tivéssemos uma produção semelhante à da safra passada ou até maior. As estimativas iniciais indicavam uma produção de 84 milhões, 85 milhões de toneladas. Mas o que aconteceu? Com o decorrer após o plantio do milho safrinha, onde que muitas lavouras foram plantadas fora da janela ideal também, porque os preços favoreciam esse aumento de área, né? As chuvas encerraram antes no Mato Grosso, em Goiás também, em Mato Grosso do Sul. Aí a nossa produção do milho safrinha, onde era estimada em 55 milhões, acaba fechando em 41 milhões de toneladas. Então a nossa produção do milho safrinha caiu consideravelmente. Isso acabou ocasionando alguns problemas aos produtores, porque em muitos casos os produtores tinham ido ao mercado, tinham vendido em torno de 60%, 70% da sua produção, e no momento da colheita a sua produção, em muitos casos, teve quebra até de 50%. Então o que aconteceu? O produtor que comercializou seu produto lá em janeiro, fevereiro a R$20, R$22, precisou em maio, junho, ir ao mercado comprar um milho a R$33, R$35 para cumprir os seus contratos. Então, nesse momento, nós tivemos duas perdas, a perda de produção e a perda dos produtores que tiveram que voltar ao mercado para cumprir os seus contratos. Então, o milho foi problemático também, para o centro-oeste principalmente. O Paraná, ele não teve o crescimento estimado, mas pelo menos ele não teve quebra. Então, o Paraná foi o estado que teve menos problema com a produção de milho safrinha. E como é que foi o balanço do consumo e das exportações de milho? Foi preciso importar produto esse ano também, Alan? Exatamente, porque acontece, nós tínhamos estimado, nós vínhamos de uma exportação de 30 milhões de toneladas. E as estimativas é que nós iríamos repetir essa exportação ou até exportaríamos mais. As estimativas iniciais apontavam até 32 milhões de toneladas para exportação. Mas aí, como a gente perdeu esses 15 milhões, 17 milhões na produção, as nossas exportações reduziram e nossos estoques internos também. Nós passamos de um estoque de 10 milhões e 400 mil toneladas para 5 milhões e 400 mil toneladas. Então isso acabou apertando um pouco, aumentando um pouco o valor do produto no mercado interno. E para a região sul, que ela fica um pouco mais distante da região ofertante, era mais compensável buscar o milho na Argentina, no Paraguai, porque acabou entrando com um valor mais baixo para a agroindústria, né? Para a indústria de proteína animal. Tanto é que, para solucionar esse problema de oferta de milho, o governo brasileiro acabou tirando a TEC para importar milho dos Estados Unidos, né? Só que todo o processo, como acabou demorando, ele vai ser liberado a partir de dezembro só, a importação desse milho. Mas nesse momento, como a gente não exportou o que estava sendo estimado exportar, os preços já reduziram e o milho de fora já não é mais competitivo para entrar no mercado. E em janeiro a gente já deve entrar com a nossa nova produção também, então deve equilibrar novamente o nosso mercado de milho. Você citou essa questão da proteína animal, Alan, e uma consequência dessa baixa na produtividade do milho aqui foi justamente para os suinocultores que tiveram uma falta do grão também para alimentar os animais, né? Eu não digo nem falta do cereal, eu digo que teve a oferta do cereal, só que num valor mais alto. O Brasil ele não teve o problema assim, não tem milho no Brasil, não aconteceu isso. Mas aconteceu sim que os preços ficaram um pouco maiores, porque acabou descolando os preços no mercado internacional do mercado internacional. Tanto é que chegou o momento que as exportações que estavam estimadas não aconteceram, porque estava sendo mais rentável vender o milho no mercado interno. Então acabou que o produtor o produtor de proteína animal precisou ir ao mercado e precisou gastar um pouco mais para produzir essas proteínas.
aí sim reduziu consideravelmente a rentabilidade do produtor de proteína animal. E essa importação de milho do exterior, principalmente dos Estados Unidos, não irritou de certa forma o produtor brasileiro? No começo, quando saiu a proposta de liberar essa importação, não afetou muito o mercado, porque o produtor já tinha comercializado boa parte do seu produto e os preços estavam acima dos valores até estimados inicialmente. Então, não foi tão problemático, tanto é que nem aconteceu, ela nem vai acontecer praticamente, porque o período que ela foi liberada, o mercado interno já se regulou. E agora, quais são as perspectivas de produção do milho no Brasil e também no mundo, Alain? Então, falando um pouquinho de milho, os Estados Unidos também, ele veio com uma produção recorde novamente, porque, como aconteceu com a soja, devido às excelentes condições climáticas. Os Estados Unidos ele veio de uma produção de 345 milhões para 383 milhões, praticamente 40 milhões de toneladas acima do que foi a safra passada. A China também ela vem com uma produção boa. O Brasil, a gente está estimando uma produção de 83 milhões de toneladas, mas esse número possivelmente possa ser maior. Por que ele pode ser maior? Porque a produção da soja, a soja já foi praticamente plantada dentro do calendário ideal. Essa soja que foi plantada em setembro e outubro, ela vai ser colhida em janeiro. Vai abrir a janela para plantio do milho safrinha, para esse milho ser plantado dentro da janela ideal também. Então, acreditamos que o Mato Grosso vai aumentar bem a área de milho safrinha, Mato Grosso do Sul, Goiás também, justamente por essas condições ideais para o plantio da soja. Então, esse número que a gente está estimando de 83 milhões, ele pode vir acima também. O único país que causa uma certa preocupação é a Argentina. Por mais que eles vão aumentar a área em torno de 25%, esse excesso de chuva que está tendo até agora está prejudicando o plantio e as lavouras que já foram implantadas. Então, pode ser que a Argentina não confirme esses números bons como estavam indicados. Mas Brasil, a China e os Estados Unidos, acreditamos sim que deva manter esses números, aí a gente deve ter uma produção mundial recorde também. A produção é boa, mas o preço vai se manter também ou aquela questão da oferta e da demanda vai, de certa forma, garantir que o preço diminua também, o que é ruim para o produtor? Não, aí acho que vai ser preocupante para o produtor de milho, porque se vier com essa super produção mesmo, a Argentina vindo forte, Estados Unidos já confirmou uma safra boa e Brasil vindo com uma boa safra, aí já começa a acender a luz amarela para o produtor de milho. Então ele deva, se tiver oportunidade, já tentar fixar o preço futuro, porque se confirmar mesmo essas áreas, esse incremento de área, e se as condições climáticas forem ideais, aí sim, aí nós teremos um excesso de oferta e aí a gente vai ter que pensar qual ferramentas que a gente vai tentar utilizar para resolver esse problema. E aquela questão dos estoques públicos que você falou, Alain, em relação à soja, por conta dessa baixa na produtividade do milho, principalmente no Brasil, não houve um desabastecimento dos nossos estoques aqui que podem ser abastecidos agora com essa superprodução nacional e mundial? Sim, sim. Tanto é que nessa safra passada nós saímos de 10 milhões para o milho e caímos para 5 milhões. Então aí sim devemos repor os estoques, as indústrias também devem aumentar seus estoques, né? Então e isso que também deve dar uma apertadinha nos preços também. Mas acreditamos sim que é o momento de repor os estoques e pensar numa alternativa para esse excedente que vier também. Perfeito, a gente já falou sobre soja, nós falamos agora há pouco sobre milho também, e o assunto então é algodão. Qual que foi a produção brasileira, Alain? Então, André, esse ano tivemos problemas com o algodão também. O algodão já, se a gente pegar desde 2009, 2010, foi a menor safra, né? A gente vem caindo constantemente. Em 2013, 14 a gente teve uma recuperação, mas já 14 e 15 caiu e 15 e 16 novamente. E o nosso problema aqui não foi só na questão de baixa produção. A nossa produção também não foi de muita boa qualidade. A qualidade em muitos estados foi prejudicada. Na Bahia, o excesso de chuva, a falta de chuva comprometeu a qualidade do algodão. No Mato Grosso também, o algodão foi colhido mais tarde, teve problema com qualidade, com brilho, né? Então, o produtor de algodão ele acabou sendo penalizado em duas pontas, na questão de produção e na produção de qualidade, né? Então, esse ano não foi um ano bom para o produtor de algodão, justamente por isso. Por mais que no final os preços deram uma reagida, mas mesmo assim foi um ano complicado para essa cultura, que ela é muito sensível. Se pegar algumas chuvas fortes de época, ela já
perde muito em qualidade. Então, esse ano não foi muito bom para o produtor de algodão. Os preços reagiram e, de certa forma, compensaram essa baixa produtividade e baixa produção ou não? Não, acabam não compensando muito, porque os produtores acabam fazendo muito contrato futuro. Então, só o produtor que conseguiu segurar um pouco da produção que conseguiu aproveitar esses preços melhores. Mas esse produtor, sim, ele acabou sendo beneficiado por isso, mas não é a grande maioria. Esses são poucos os produtores, né? E qual que é a perspectiva? É de melhora desse quadro, aumento da produção para o próximo ano? Sim, aqui se a gente for falar de produção mundial, a expectativa é que a gente deva ter um incremento em produção mundial. O Brasil ele não deve crescer em área, principalmente por causa da Bahia, do Maranhão, do Piauí, que passaram por esses anos difíceis. Então, o produtor deve reduzir um pouquinho a área de algodão nesses estados. Mas, de repente, o Mato Grosso deve manter a área, ter um leve incremento. Mas, falando de Brasil, nós devemos ter, então, a expectativa de manutenção ou leve queda na área total, né? Mas as expectativas de produção com relação ao clima são ideais. Então, eu acho que a gente deve recuperar a nossa produção interna, mas, em compensação, se a gente for ver nos últimos 2 anos, o nosso consumo tem sido maior que a produção, né? Então, fazendo com que os estoques tenham caído. Então, de repente, aí é um sinal que os preços devem se manter num patamar bom, né? Incentivando até o produtor, de repente, não essa safra, mas na outra já pensar em voltar para plantar o algodão, porque é uma cultura que ela depende de muito recurso e ela também ela é muito sensível às questões climáticas, né? Então, para a próxima safra a gente precisa ver ainda, mas para essa acreditamos que a gente deva recuperar um pouco a nossa produção, sim. Você então recomendaria continuar apostando na produção de algodão? Aquele produtor que aposta sempre nessa cultura pode continuar apostando que o preço vai melhorar? Para essa safra eu não... Mesmo com a alta produtividade? Nessa safra eu não teria tanta certeza, mas acredito que para as próximas possivelmente deva ter uma boa reagida na questão dos preços internacionais. Ok, eu conversei com Alain Malinski fazendo um balanço a respeito do ano 2016 e perspectivas para 2017 pela Comissão Nacional de Oleaginosas, Fibras e Cereais da CNA. O Alain Malinski, que é assessor técnico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Alain, muito obrigado pela participação. Ok, obrigado e um bom dia a todos.